Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar, produzido aí pela Júlia. E o nosso tema, cadastro ambiental rural. Como nós, da Solution, podemos otimizar a sua gestão, a gestão dos seus dados, de maneira automática. Quando nós falamos de otimização das informações, nós estamos falando aí de dados, como controlar eles de uma maneira eficaz, como fazer todo o management, dos nossos dados com os cruzamentos das informações necessárias para o cargo. E esse é o intuito do nosso webinar, tá? Sintam-se à vontade aí de fazer os questionamentos no fim do nosso webinar, para que a gente possa auxiliar vocês nesse processo muito importante aí, que existe em nosso país. Começando, quem sou eu, Meu nome é Danilo de Lima, igual a Júlia comentou, sou o gerente comercial da empresa Solution, já estou aí na área do GEL, do GIS, da análise de dados há mais de 18 anos, e com algumas especializações aí no mercado. Essa agenda, Então, nós colocamos aqui uma agenda para a gente seguir nestes próximos minutos, Então, sobre a Solution, bem rapidamente. Aí depois nós vamos falar sobre o CAR, sobre o SICAR, Quem precisa cadastrar o CAR, informações exigidas, como podemos ajudá-los, de uma maneira aí na gestão de seus dados, com a nossa expertise, com as nossas soluções, tá? Sobre nós, a Solution, nós estamos aqui no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de São José dos Campos, então atuamos aí com mais de 15 anos na experiência no mercado, E somos representantes oficiais aqui no Brasil e na América do Sul da empresa canadense Safe Software. Os nossos serviços, de uma maneira aí sintetizada, atendemos vários tipos de segmentos, então, com a expertise nas consultorias, nos projetos de análise e integração dos dados tabulares, espaciais, modelo SaaS, modelo de serviço de plataforma online, treinamentos, consultorias, E o nosso software, o nosso software, o FME Form, FME Flow, que nos permite trabalhar ali no ambiente do ETL, que nos permite, a extração, a transformação, validações e extração, transformação, validações e geração de um relatório, geração de outros insumos, em outros formatos, tabulares ou GIS. Isso faz todo sentido quando nós falamos do CAR, de uma maneira onde a performance ela é bem respeitada, ela é bem trabalhada constantemente, ano a ano, tá? Nessa nossa plataforma FME, o que nós estamos falando aí de mais de 500 formatos, E mais de 1.700 funcionalidades prontas, 1.700 transformers prontos, já prontos para poder fazer o uso segura, arrasta, solta, quando você quer montar um fluxo aí interessante para pegar as suas propriedades, de interesse, fazer os cruzamentos, fazer as suas análises, calcular as porcentagens, de reserva legal, calcular as porcentagens de área consolidada dentro, da área do imóvel, dentro da nossa área de interesse. Então, nós estamos falando aí de 500 formatos, desde o CSV, XLS, até passando pelos dados GIS tradicionais, Shapefile, Geodatabase, e todos os formatos do ArcGIS, que é uma outra plataforma GIS muito conhecida aí também, E caminhando aí por todos os bancos de dados que vocês imaginarem, Push, Oracle, Teradata, Geodatabase, a seção da Go, e indo até a realidade aumentada, Machine Learning e Inteligência Artificial. Então, uma plataforma
muito riquíssima em recursos e formatos de entrada e formatos de saída. Então, quando nós estamos falando do CAR, nós podemos receber dos nossos clientes os dados, né, as fazendas, em N formatos. E para a gente na Solution isso não é uma barreira, porque eu posso receber o shapefile, que a nossa plataforma vai ler. O cliente me manda ali um DWG, um DGN, não tem problema. Nós deixamos automatizado com a nossa equipe técnica, um fluxo que vai pegar essas fazendas em mais de 500 formatos, né? E fazer todos os cruzamentos ali que são necessários, né? E todas as validações também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. E essas validações, essas funcionalidades, né, essas transformações, elas já estão prontas. Você tem que apenas selecionar a funcionalidade que você quer trabalhar, segura, arrasta, solta, tá? E nós estamos falando do FME Form e FME Flow. Então, daqui a pouquinho, na parte prática, eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento em si. Deixa eu colocar aqui. Então, sobre o CAR. O CAR funciona aí, né? É um registro público, né? Conforme nós estamos vendo aí no nosso slide, né? Eletrônico obrigatório para todas as propriedades rurais do Brasil, independente do seu tamanho. Então, é uma ação muito importante que os proprietários rurais aqui do Brasil precisam realizar ano a ano, né? Então, através desse cadastro, né, é possível identificar as áreas de preservação, as áreas, né, permanentes, as APPs que a gente conhece, as reservas legais, e além do que, fazer o mapeamento dessas áreas, né, agropecuárias desenvolvidas no local, que a gente precisa informar, né? Essas informações são muito essenciais para quê, Danilo? Né, para fazer um monitoramento, né, de ações de proteção ambiental nas propriedades rurais. Então, toda propriedade rural tem que fazer, então nós estamos ali preparados para atender esses requisitos que são solicitados no momento da criação do CAR. Aí eu coloquei aqui nesse slide o SICAR, né, que é o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, que é o site do governo para realizar esse trâmite do CAR. Né? Então, o CAR foi realizado com o objetivo de integrar as informações ambientais das propriedades rurais. Então, a emissão do cadastro ambiental rural, o CAR, é feita após a realização de todos os procedimentos para sua inscrição. Então, ela pode ser feita diretamente no site do CAR, aí as propriedades realizam, ou nos sites dos órgãos estaduais competentes. Então, cada estado do Brasil tem ali a sua competência para fazer esse processo do CAR, e ambos os sistemas estão integrados ao SICAR. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como nós fazemos essa inteligência. Quem precisa se cadastrar, né, informações ali essenciais, o CAR é obrigatório para todos tipo propriedades rurais, como nós falamos, né, e são considerados imóveis rurais aqueles que se destinam à exploração agropecuária, silvicultura, extrativismo, né? E as informações exigidas, né, para o CAR. Né? Recentemente saiu uma lei aí que o CAR vai ser utilizado no ITR também, né? E uma coisa muito interessante, né, importante, que nós da Solution, né, tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube, onde nós montamos um webinar, né, com exemplo de como nós provemos um serviço no ITR, para o ITR, de maneira automática, fazendo as validações, fazendo a geração do grau de utilização, GU, né? É um webinar muito interessante, está lá, sobre ITR. Então, voltando ao que eu estava falando, né, recentemente, o governo emitiu aí que o CAR vai ser utilizado no ITR. Então, agregar essas duas informações para a extração das informações, tanto para o CAR e para o ITR,
Elas são essenciais quando você tem uma plataforma tecnológica, uma plataforma automatizada, né? Então, você pode, num fluxo de trabalho, vincular essas duas fontes de dados, né? Várias fontes de dados, para poder gerar esses insumos, tanto para o CAR quanto para o ITR, tá? De uma maneira aí performática. Então, voltando aqui ao nosso slide, informações exigidas, né? No quesito da delimitação do perímetro. Que precisa? A delimitação do perímetro, né, do imóvel, de remanescentes de vegetação nativa das áreas, das APPs, das áreas de preservação permanentes, né, da reserva legal, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas. Então, você precisa ter essas informações das delimitações dos perímetros dessas informações, né, da APP. Então, você precisa fazer os cruzamentos, as validações, as integrações, né, que precisam ser feitas. Eu tenho uma informação que eu preciso pegar de um banco de dados para complementar, né, fazer o cruzamento. As minhas propriedades estão no banco de dados, Danilo. A gente faz essa conexão, traz essas áreas e faz todo o cruzamento ali com insumos que são importantes para essas informações exigidas do CAR. E como podemos ajudar? Como eu comentei logo no início do nosso webinar, né, nós trabalhamos com algumas plataformas e o casamento dessas plataformas, elas geram uma automatização do que você precisa, na automatização na pesquisa dessas informações, preciso fazer o download, né, das informações que estão em determinado site, fazer um cruzamento, integrações. Então, aí a gente consegue fazer isso de uma maneira automatizada com as nossas plataformas. E na nossa solução, o que nós temos, né? Aqui do que nós montamos para o CAR, nós temos, né, a nossa solução, que vai ser uma página aonde dá possibilidades da autonomia para os usuários a realizar um input das suas informações. Aonde estão os seus lotes, aonde estão suas propriedades rurais. Nós colocamos 4 formas de imputar os dados, né? Seja colocando a primeira informação aqui de cima, desenhando um retângulo envolvente, você vai ter um mapinha e desenha uma determinada região, né? Um retângulo aonde nossa solução, né? Uma vez que já fez aquela comunicação com os dados. Então, as formas de input das informações na nossa plataforma é um retângulo envolvente, pode ser também a partir de um ponto central, né? No mapa, então você faz um ponto central, o nosso fluxo faz um pequeno buffer, não está customizado, mas podemos customizar de maneira bem rápida, não usa-se linhas de programação, apenas uma mensagem, uma plataforma visual. Então, a partir de um ponto central, cria-se um buffer de acordo com o cliente, né? Olha, a partir do ponto central, cria-se um raio, um buffer de 10, sei lá, de 1.000 metros, e a partir desse buffer, ele vai ser o input, ele vai ser utilizado como recorte, como molde, para fazer a consulta dessas informações das informações da minha área, para o CAR. A terceira opção, eu já tenho os lotes, eu já tenho as propriedades em shapefile, DGN, DWG, né? Não importa o formato geográfico, por conta daquela capacidade que nós temos em mais de 500 formatos. Então, o usuário faz o upload das áreas de interesse. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar, a partir dessa ação do usuário, nossa plataforma vai receber essas informações e vai utilizar como molde para a clipagem também e a amostragem dos resultados. E a quarta e última forma de entrada ali por texto. Então, eu quero que a sua plataforma faça uma busca a partir das informações de atributos. Os atributos que estão associados às bases ali do CAR, né? Do gov.br. O nome da cidade,
o tipo do imóvel, o status, se já foi aprovado ou está em análise. Então, eu posso customizar isso como input para a entrada dessa plataforma, que é aquilo que eu falei para vocês, ela não é codificada, ela é construída sem nenhum tipo de linguagem, tá? Deixa eu mostrar aqui ela em ação. Aqui nós montamos, né, para o nosso webinar, uma página, tá? E assim, pessoal, sem nenhuma linha de código, tá? Por quê? Porque a nossa plataforma FME Flow nos permite construir páginas, tá? Customizadas, tá? Sem nenhuma linha de código. Então, nós pegamos um PNG da Solutio, tanto do header quanto aqui da parte de baixo, né? Colocamos lá, depois eu mostro para vocês ela, e colocamos o título, plataforma CAR, e uma pequena descrição. Se eu quisesse associar algum link, né, isso também era possível, né? Então, o que acontece? Como formas de entrada que eu mostrei naquele último slide, nós temos 4 formas aqui que nós desenvolvemos, né? Limite geográfico, número do CAR, ponto central, a partir do ponto central informado pelo cliente. Nesse nosso exemplo, o cliente coloca um ponto central, mas eu poderia deixar publicado, eu poderia deixar habilitado se o cliente, né, se tivesse esse desejo de colocar o X e o Y, ou ler de um Excel, por exemplo. Então, o cliente subiria esse Excel com as coordenadas geográficas e a nossa plataforma geolocalizava, né, essas coordenadas e aplicava o buffer. E a última, que é o ponto central, e o upload. A partir de um upload de entrada, né, das nossas propriedades, ele vai fazer o processo de clipagem. Quando eu coloco aqui do limite geográfico, ó, essas informações, com essa informação, você tem um mapinha de fundo centralizado, nós centralizamos aqui na região de São Paulo, tá? Aonde você, né, o cliente pode selecionar, criar, fazer a criação de um retângulo envolvente, para que, a partir da delimitação, olha, a minha área, as minhas propriedades ficam aqui, né, nessa região, perto de Guariba, aqui no estado de São Paulo, e quando confirma, ele tem essas informações, né, do polígono envolvente, das coordenadas superiores, inferiores, e a partir do momento que eu confirme em Run, aquele polígono, aquele retângulo vai ser a entrada dos nossos dados, para que eles possam fazer a clipagem das informações do app, né, da área do imóvel, da área consolidada, e ter como resultado uma visão, ou disparar por e-mail, ou também, depois eu vou mostrar outras formas de mostrar para o cliente, mostrar para o usuário, entregar para o usuário os resultados desse processo. A outra forma que nós temos aqui, né, número do CAR. Então, a partir do momento que você seleciona, ele habilita que eu digite o número do CAR. A partir do momento do ponto central, aqui nós não colocamos, mas upload, eu deixei desabilitado. Upload. Então, a partir dessa opção do upload, você pode, né, a partir do Browse File System, informar para a nossa plataforma que você tem um shapefile, que você tem um DWG, né, das suas propriedades para subir a nossa plataforma. Tá? Daqui a pouco eu vou executar. O que está por detrás disso? Qual é a inteligência que nós colocamos? Né? Nós temos o nosso FME Form, que é aqui aonde você constrói a lógica. É aqui que você coloca o que você vai aceitar na sua plataforma. Quais são os formatos, né? Quais de entrada, quais são os formatos de saída. E estamos aí
falando de mais de 500 formatos diferentes, que é o que nós colocamos lá no início do nosso web. Tanto de entrada, para entrada, quanto para saída também. E aqui a lógica que nós colocamos lá na nossa apresentação, naquele slide inicial, mais de 1.700 funcionalidades. São essas caixinhas que a gente está falando. Então, que são chamados transformers. Então, tem transformer para tudo, para fazer vários processamentos, validações, né? Validação de geometria, validação de sistemas de coordenadas. Isso acontece muito. Então, o cliente manda as propriedades rurais em um determinado sistema de coordenadas, e você pega, né, pensando fora da nossa plataforma, tem que pegar, converter no sistema de coordenadas para cruzar com essas informações com a base que vocês estão pegando lá do governo. Mas na nossa plataforma, não, você já deixa isso pré-configurado com reprojetor, reprojeções, para fazer as reprojeções, né? E, uma vez que você fez as reprojeções, começar o processamento ali, processamento espacial, né? As clipagens, verificar quais polígonos estão e quais categorias, né, estão dentro da sua área de interesse, da sua propriedade rural. Então, você tem os transformers, você tem mais de 1.700 funcionalidades prontas, tá? Esse é o form, e o flow é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, que é um app, que você pode construir um app de uma maneira bem dinâmica, sem nenhuma linha de conhecimento, sem nenhuma linha de codificação. E lá no nosso YouTube, no nosso canal, nós temos essa explicação dos produtos FME Form, do FME Flow, tá? Como dado de saída, pessoal, né, como uma forma de entregar de maneira visual os resultados, uma vez que o cliente realiza o run, né, seleciona, né, qual a forma de input que ela quer colocar, vocês têm como, né, resultado um dashboard aqui que nós colocamos, ele está sendo atualizado, ó, última status, né, foi há 2 segundos atrás, onde nós temos um exemplo que nós rodamos aqui, uma área de interesse de propriedade, essa mais clara aqui, com as categorias que estão dentro dela. Então, você tem a área do imóvel, a área consolidada, reserva legal, servidão administrativa. E aqui do lado esquerdo, nesse dashboard, você tem, por porcentagem, as categorias dentro que estão presentes dessa propriedade rural. Que nós colocamos aqui fictícia, tá? Tem até uma mancha urbana aqui, grande na cidade de Novaes, mas é só para teste. Que nós temos aqui, ó, né, a porcentagem. Dentro dessa área de interesse, nós temos área consolidada, 28,57%, reserva legal, 32,65%, área do imóvel, servidão administrativa. Então, você tem ali categorias colocadas ali do lado esquerdo do nosso dashboard, que pode construir de qual tipo de design, configuração, né? Aqui os tipos das camadas e aqui o status das informações que nós realizamos o Clipper, que estão dentro dessa propriedade. São os status, aguardando análise após revisão, atendimento da notificação, aguardando atendimento à notificação. Por exemplo, se eu clicar aqui em reserva legal, nós temos aqui, ó, 5 estágios, né, e o quantitativo de polígonos dentro que se refere à reserva legal. Tem 5, aqui, ó, aguardando em análise, aguardando notificação, né? Então, você tem essas informações vindas dos polígonos lá do CAR, né, uma vez que a plataforma fez download e depois fez o processamento da clipagem, tá? Se eu rodar aqui, a área consolidada, a mesma situação, então você tem essas distribuições das informações dos status e dos polígonos envolvidos, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, upload, vamos pegar dessas 4 formas de inputs de dados, upload, vou colocar uma área aqui, deixa eu pegar aqui
Na parte de baixo, uma área interessante, nossa fazenda. Estou colocando na outra tela aqui, para fazer arrastar para cima aqui, tá? Solution, nós criamos esse daqui que é a Fazenda Solution. Presente aqui, fazenda fictícia. Car, entrada, Fazenda Solution. Compactada. Poxa, Danilo, eu estou mandando os dados de várias fazendas, várias áreas rurais para fazer análise. Compactado, tem problema? Não, não tem problema. A nossa plataforma, ela vai receber esses inputs e descompactar internamente. Tá? Uma vez que nós fazemos esse tipo de situação, a execução, ele tem que refletir aqui no nosso dashboard. Tá? Ele vai mais um pouquinho. Opa. Está executando. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Clicar. Aqui. Enquanto ele está executando, vou mostrar para vocês isso daqui. Opa. Deixa eu colocar nessa linha. O que nós temos? Nós temos, né, o SICAR, né, consulta pública dos imóveis, que é atualizado mensalmente. Então, a nossa plataforma vem aqui em base de downloads, faz o download por estados. Então, você tem aqui no estado de São Paulo, né, só clicar em download, você tem essas categorias: perímetro dos imóveis, áreas de preservação permanente, remanescente, todas essas informações. Vocês viram que nós não colocamos todas aqui, né, no nosso workspace, na nossa plataforma, por conta da apresentação do webinar, tá? Mas isso daqui, como ele faz o download, já estão essas informações, uma vez por mês, em nossos bancos de dados. Então, você tem essas informações aqui que você pode trabalhar e customizar dentro da plataforma. Tá lá, completed. Então, vai dar um refresh. Lá já deu um refresh, 29 segundos atrás. É a mesma área que nós colocamos, né? Mas se eu colocasse uma outra área, um outro polígono, né? Se vocês quiserem, até depois do nosso webinar, poxa, Danilo, eu tenho algumas áreas de propriedades rurais no formato DGN, eu quero ver como a plataforma se atua, né? No caso, ela não está preparada para receber DGN e WG, mas esse tipo de configuração, ela é bem tranquila, ela dura em 1 minuto para colocar aqui nesse conjunto, tá? Só que, pô, legal, Danilo, a apresentação, existe aí na plataforma de vocês uma forma de entregar os resultados? Sim, né? A partir daqui, nós podemos customizar para criar um caderno de mapas, por exemplo, com o logo do cliente, no canto inferior ou superior, direito, esquerdo, tudo isso configurado. Na primeira página, a página centralizada com uma imagem de satélite embaixo, para gerar um relatório por fazenda, por propriedade rural, né? Por que não? E fazer entregas, como assim? Mandar por e-mail os resultados, ou mandar por WhatsApp. Nós temos essa integração também, fizemos com o pessoal do agro, mandar os resultados, os mapas, os polígonos, esses polígonos aqui, ó, que estão dentro da minha propriedade rural, por e-mail, shapefile, né? Dentro daqueles 500 formatos diferentes, junto com relatórios Excel, mandar por e-mail, mandar para o Microsoft Teams, para um canal do Teams da minha companhia. Então, um canal apenas do CAR. Então, lá eu vou colocando informações referentes aos resultados desses cruzamentos aí via plataforma. Esse tipo de configuração, igual eu falei para vocês, toda a inteligência, nós temos aqui, ó. Por exemplo, na saída, eles estão gravando, armazenando no banco de dados, para poder exibir lá naquele dashboard que eu mostrei para vocês. Mas se eu quiser que ele mande por e-mail, eu já tenho um transformer de e-mail, né? Se eu rodar ele aqui também, vou rodar ele aqui, fazendo a solution. Posso rodar por aqui, né?
Ao invés do modo da plataforma, posso rodar ele localmente também. Aí ele pode mandar por e-mail, ou eu posso, em efeito cascata, mandar para o canal do Teams, cadê? Olha lá, Microsoft Teams, para o WhatsApp. Posso mandar direto os resultados, gravar para um FTP, porque você tem transformers de configuração, de upload, download de dados em uma conta FTP, ou colocar em algum, nós colocamos no Agol, mas colocar num outro repositório online, no Drive, na Amazon, fazer download, upload. As minhas propriedades rurais, Danilo, elas estão na Amazon. Tudo bem, deixa a plataforma, né, fazer o download, né, você faz essa configuração, essa integração, essa comunicação com as suas informações de login e senha, configuradas aqui, para que possa fazer o download dessas informações. Olha, ele já rodou, já executou, em 59,3 segundos. Se eu voltar aqui, ver a conta do meu e-mail, olha lá, 4,36, Danilo, plataforma CAR. Segue em anexo o arquivo shape consolidado. O que é o consolidado? Nada mais é que são as classes aqui, né, do CAR em formato shapefile. Reserva legal, área consolidada e com seus atributos também associados. Tá? Vou fazer download. Abrir. Os arquivos shapefile, que são os resultados daquela intersecção com a minha propriedade. Então, o que nós queremos mostrar? Que essa questão dinâmica que nós temos aqui utilizando a nossa plataforma, que eu posso, de uma maneira interessante, sem nenhuma linha de comando, né? Sem nenhuma linha de programação, utilizar mais de 500 formatos de entrada e saída, integrações, APIs, se precisar, raspagem de sites, né? Preciso pegar informações que estão em determinado site do IBAMA, por exemplo, Map Biomas, ou outros, e fazer essas integrações, tá? Trazendo e entregando em mais de 500 formatos diferentes, né? Em alguns meios diferentes, e-mail, FTP, WhatsApp, Teams, tá? Entre outras formas de incluir, de notificar o usuário. Tudo bem? Sinto-se à vontade de querer fazer um teste, uma prova de conceito. Danilo, os meus dados de entrada estão em DGN. Tudo bem, a gente faz uma prova de conceito para mostrar para vocês como que os seus dados eles podem se comportar. E uma coisa muito importante, por exemplo, o DGN, voltando para o nosso input, aqui, ó, DGN. Então, eu posso preparar essa inteligência da plataforma para poder receber DGN também. Aí vem o DGN, o DWG, sendo em sistema de coordenadas. Você tem funcionalidades para setar o sistema de coordenadas e depois reprojetar para o mesmo sistema de coordenadas das informações do app, da área imóvel, né, que nós vimos ali, disponíveis, deixar com o mesmo sistema de coordenadas. Se não me engano, tá essas informações que fazem download, elas estão, esses shapefiles, né, eles estão em sigas 2000, eles vêm em sigas 2000. Então, você deixa a plataforma aqui, fluxo, preparado para poder receber nesse sistema de coordenadas. O SICAR normalmente é desatualizado, eu consigo editar os polígonos da forma que o proprietário entende que está atualizado. Olha, editar, você consegue, com a nossa plataforma, fazer o quê? Você tem transformers que pegam as informações dos vértices, e você pode reduzir esse vértice, reduzir os vértices deste polígono. Então, você pode, sim, você consegue editar também com a ajuda de alguns transformers. Tem o Vertex Extractor, ele extrai, e posteriormente, logo em seguida, você pode utilizar um outro transformer para fazer essa redução de vértices. É uma forma de você reduzir ali
editar, quer dizer, editar os polígonos. Se você tem um polígono sobreposto ao outro, você quer deixar um polígono só, aí você consegue editar. Mas manualmente, né, com o mouse, esse não tem como. Não tem como fazer manualmente ali com o mouse, tá? Mas sim, redução, agregar um polígono sobre o outro, transformando em um só, dando um dissolver, né? Esse tipo de ações que nós conseguimos realizar. Bom, pessoal, dúvidas, né? Vocês podem, a gente tem um contato de vocês, mas se for interessante, a gente pode realizar uma POC para vocês. Deixa o contato que o pessoal do comercial vai estar entrando em contato, entendendo o que vocês precisam, né? Sobre o CAR, sim, mas como estão os seus dados das propriedades? Precisa fazer uma higienização antes, né, de fazer esses cruzamentos? Como estão os sistemas de coordenadas? Como estão os atributos? Você precisa levar esses atributos? Precisa fazer um processo de higienização, retirar a acentuação, né? Tudo que vocês imaginarem, a gente consegue fazer esse tipo de validação. Aqui estão os nossos contatos também, tá? Se quiser entender de uma maneira com a necessidade de vocês customizadas, aqui estão os nossos contatos. Eu agradeço o tempo de vocês. Pessoal, muito obrigada pela participação. Espero que tenham gostado do nosso webinar. Nos próximos dias, a Solutio estará divulgando algumas novidades. Se vocês ainda não acompanham as nossas redes sociais, eu convido vocês a seguirem as nossas páginas que estão aí na tela e ficarem por dentro das nossas novidades. Obrigada e até o próximo webinar.